Uma mulher sem graça e apagada como você já deu o que tinha que dar, Helena. A voz debochada de Lucas ecoou pelo corredor frio do hospital. Na minha mão, os papéis do divórcio que eu acabara de assinar. Ao lado de Lucas, uma mulher mais jovem, coberta de roupas e acessórios de grifes caras. Ela me olhava de cima a baixo, com um sorriso de vitória estampado no rosto. Tchauzinho e coroa. A partir de agora, sou eu que vou ser feliz com o Lucas na nossa mansão nova, tá? No quarto do hospital, a mãe de Lucas, Dona Clara, estava acamada em estado grave, mas não havia um pingo de culpa ou remorso nos rostos dos dois. Naquele momento, porém, eles mal podiam imaginar. Não sabiam que com a decisão que eu havia acabado de tomar, o futuro brilhante que eles tanto planejavam ruiria com um estrondo. E que em poucas horas Lucas, com a voz embargada pelo desespero, deixaria 99 chamadas perdidas no meu celular. Tá bem, vamos terminar tudo hoje, eu disse em voz baixa. Lucas deu uma risadinha de escárnio e virou as costas. Ótimo. Vê se aproveita bem sua vidinha miserável e solitária. Nós vamos para a casa nova comemorar com champanhe. Os passos dos dois se afastaram, leves e despreocupados. Com as mãos trêmulas, peguei meu smartphone e fiz 2 ligações. Uma para o departamento financeiro do hospital e outra para a Fundação Médica Parceira. Alô, sou eu. Por favor, suspendam imediatamente. A partir deste exato momento, todo e qualquer pagamento referente aos custos do tratamento e da suíte hospitalar particular da minha sogra. Este foi o começo da minha vingança. O vento frio soprava pelo corredor do hospital. As costas do homem que um dia eu amei já não estavam mais à vista. Respirei fundo e dei o primeiro passo com minhas próprias pernas. Nesses últimos anos eu o sustentei com um esforço que eles jamais compreenderam. Agora sentiriam na pele o peso de tudo isso. Lucas não sabia. A mansão nova que ele acreditava ter comprado com seu próprio dinheiro, a vida de luxo que ostentava e até mesmo o caríssimo tratamento que mantinha sua mãe viva. Tudo era sustentado por um segredo meu. Que a festa comece, Lucas, murmurei para mim mesma com uma voz tão fria que me surpreendeu. No corredor silencioso, apenas o som dos meus saltos ecoava como uma contagem regressiva para a vingança. Eu só precisava esperar, com o coração gelado, o momento em que aquele homem se daria conta da tragédia que estava por vir. Eu e Lucas nos casamos há 10 anos. Naquela época, ele era um homem sonhador e apaixonado que trabalhava numa pequena agência de publicidade. Um dia vou te dar uma cobertura nos jardins, meu amor, ele prometia. Acreditando nessas palavras, eu o apoiei incondicionalmente. Além de cuidar de todas as tarefas domésticas, usei minha rede de contatos e meu conhecimento para aconselhá-lo e garantir que seu trabalho prosperasse. Minha família, na verdade, é uma das mais tradicionais do estado, proprietária de vastas terras e de uma holding que controla diversas empresas. Mas eu odiava a ideia de ser vista como alguém que vive à sombra dos pais, então nunca contei os detalhes para Lucas. Meu pai tem uns negócios no interior, foi tudo o que eu disse. E ele nunca se interessou em saber mais. Para ele, eu era apenas uma mulher simples e econômica que ganhava um dinheirinho com alguns investimentos e dividendos de ações. 5 anos após o casamento, a carreira de Lucas decolou. Ele começou a fechar grandes contratos, seu salário disparou e ele passou a ser respeitado no meio. Finalmente, o mundo reconheceu meu talento. Ele dizia, estufando o peito. O que ele nunca soube é que por trás de tudo isso eu usava as conexões da minha família para garantir que os melhores projetos com as condições mais favoráveis chegassem até a empresa dele. No entanto, a riqueza e a fama transformaram Lucas em um homem desprezível. Nossa, você tá ficando velha, hein? Se olha no espelho, ele começou a dizer: enquanto eu ralo o dia inteiro na rua, você fica aí de boa em casa sem fazer nada. Que vida fácil, né? Foi nessa época que o desprezo começou a transparecer em suas palavras. 3 anos atrás, nossa vida mudou completamente quando sua mãe, Dona Clara, adoeceu gravemente. Ela foi diagnosticada com uma doença rara que exigia internação prolongada e um tratamento experimental caríssimo, não coberto por nenhum plano de saúde.
Eu quero salvar minha mãe, mas investi todo o meu dinheiro no novo projeto da empresa. Não tenho um centavo em caixa agora, ele me disse, choramingando. Sem hesitar, comecei a pagar centenas de milhares de reais por mês do meu patrimônio pessoal para cobrir os custos do tratamento. Não se preocupe, Lucas. Sua mãe é minha família também. Eu não esperava gratidão. Apenas fiz o que qualquer membro da família faria. Mas para Lucas, minha dedicação me transformou apenas numa carteira conveniente. Quando a saúde de Dona Clara se estabilizou e a empresa de Lucas começou a planejar sua abertura de capital na bolsa, ele finalmente trouxe sua amante, Jéssica, para me confrontar. Quero que conheça a Jéssica. Ela é minha sócia e a pessoa que mais me entende no mundo. A mulher que se apresentou como Jéssica e aparentava ter uns 20 e poucos anos, olhou para mim e riu. Prazer em conhecer a esposa. O Lucas sempre fala de você. Diz que em casa só tem um objeto de decoração antigo e sem graça com quem ele não consegue nem conversar. O choque daquelas palavras. Jamais esquecerei. Os 10 anos em que eu o apoiei, para ele, não valiam mais do que um objeto velho? Lucas, você tá falando sério? Perguntei com a voz trêmula. Ele apenas me lançou um olhar frio e cruel. Estou. Nosso casamento chegou ao fim. Ter uma mulher apagada como você ao meu lado prejudica a minha imagem de sucesso. E então ele pisou na memória mais sagrada que eu tinha. Ah, e sobre o tratamento da minha mãe? A partir de agora, eu mesmo vou pagar. Não preciso mais desse dinheirinho que sua família falida te manda. Ele sabia que eu recebia uma ajuda da minha família, mas não tinha a menor ideia da fortuna e do poder que estavam por trás disso. Entendido. Se é isso que você quer, vamos nos divorciar. Peguei os papéis que ele havia preparado. Que bom que você entende rápido. Ah, e a mansão nova que construímos, a partir de hoje, eu e a Jéssica vamos morar lá. Já mandei todas as suas coisas para um depósito. Depois você se vira para pegar. Aquela mansão, avaliada em mais de 15 milhões de reais, construída num dos bairros mais nobres de São Paulo. Eu havia conseguido o terreno por um preço irrisório através da imobiliária da minha família e ainda paguei parte da construção. No entanto, a escritura estava no nome de Lucas. Ele estava convencido de que havia conquistado aquele castelo com seu próprio esforço. Você não vai se arrepender? Foi a última coisa que perguntei. Lucas abraçou Jéssica pela cintura e gargalhou. Arrepender? Claro que não. Finalmente estou livre de você. Aproveite o resto da sua vida num apartamento apertado por aí. Ha ha ha! Em silêncio, assinei os papéis do divórcio. Naquele instante, o amor que eu construí por 10 anos congelou completamente e a vingadora fria e calculista dentro de mim despertou. Com licença. Desejo que aproveitem muito a nova casa. Fiz uma leve reverência e saí do corredor do hospital, sentindo nas costas o abraço vitorioso de Lucas e Jéssica. Eles não sabiam que a fonte de onde jorrava o sucesso de Lucas acabara de ser fechada por mim. Enquanto caminhava para o estacionamento, liguei para uma pessoa. Papai, sou eu. Sim, acabou de acontecer. Conforme o combinado, por favor, cancele todo e qualquer tratamento especial relacionado ao Sr. Lucas. Do outro lado da linha, a voz firme do meu pai respondeu: Entendido. Você aguentou firme, minha filha. Chega de deixar aquele homem usar o poder da nossa família. Agora o show vai começar. Lucas, o status, a fortuna e a casa de que você tanto se orgulha não passam de um castelo de areia construído sobre a base que sou eu. Agora que essa base desapareceu, mal posso esperar para ver a sua cara. Entrei no carro com um sorriso gélido. Na tela do meu celular, uma notificação do sistema financeiro do hospital. Falha no pagamento dos custos hospitalares. Verificação urgente necessária.
Essa mensagem não demoraria a chegar até Lu. Apenas algumas horas após a assinatura do divórcio, na mansão branca e imponente, erguida num dos bairros mais luxuosos de São Paulo, Lucas e Jéssica brindavam com taças de champanhe, imersos em euforia. Isso é incrível, Lucas. Nem acredito que você finalmente expulsou aquela mulher. Sem graça, disse Jéssica, olhando em volta para a sala de estar gigantesca, admirando um quadro caríssimo na parede. Mas é claro, ela não tem mais lugar na minha vida. De agora em diante, uma mulher deslumbrante como você é que merece esta casa, respondeu Lucas, esvaziando a taça de champanhe vintage de um só gole. A casa era, para ele, o símbolo máximo de seu sucesso. A cozinha com equipamentos de última geração, o piso de mármore italiano, os móveis de design exclusivo. Ele não tinha a menor dúvida de que havia conquistado tudo aquilo com seu próprio dinheiro. Onde será que a coitadinha está chorando agora, hein? Você a expulsou sem pagar um centavo de pensão, né? Lucas, você é mesmo um homem de negócios implacável, disse Jéssica com uma voz manhosa. Lucas estufou o peito. Não dei R$1 a ela. Disse que os anos que ela morou comigo já eram pagamento. Ela deve estar chorando no ombro da família, mas aquele bando de caipiras falidos não chega nem aos pés do nosso padrão de vida. Ele ria, mas mal sabia que a minha família, que ele desprezava como caipiras falidos, era na verdade proprietária de grande parte dos terrenos daquela região. E pior, ele havia se esquecido completamente de uma cláusula crucial no contrato de construção daquela mesma casa. No meio da comemoração, o smartphone de Lucas, esquecido sobre a mesa de centro, começou a vibrar insistentemente. O hospital, ele resmungou ao ver o nome Hospital Albert Einstein na tela, franzindo a testa. O que foi agora? Será que o estado da minha mãe piorou bem na hora da nossa festa? Com um ar de enfado, ele atendeu. Alô, é o Lucas. Sim, é sobre a minha mãe, não é? Eu sei, me disseram que ela está estável, mas a voz do outro lado da linha não era a do médico, era do administrador financeiro e seu tom era de urgência. Senhor Sato, não é sobre o estado de saúde dela. A cobrança da mensalidade da internação e do tratamento de alto custo que ela está recebendo foi recusada pela operadora do cartão de crédito. Lucas ficou em silêncio por um instante, sem entender. Recusada? Como assim? Deve ser algum engano. O cartão registrado é um Black, sem limite. O limite é praticamente inexistente. Não, senhor. Verificamos com a administradora e eles informaram que o cartão em questão foi cancelado. Além disso, a fundação médica que garantia parte dos pagamentos nos informou hoje que todo o auxílio à senhora Clara Sato foi encerrado. O quê? A cor sumiu do rosto de Lucas. Senhor Sato, se a situação não for resolvida, amanhã teremos que transferir sua mãe para uma enfermaria comum. Ou, no pior dos casos, solicitar sua transferência para outro hospital. Os medicamentos importados que ela está usando também não poderão mais ser administrados, a menos que o senhor pague o valor integral à vista, imediatamente. Espere um pouco, eu vou verificar isso agora mesmo. Lucas gritou e desligou o telefone. Jéssica se aproximou preocupada. O que foi, Lucas? Algum problema com a sua mãe? O cartão foi bloqueado. Aquela desgraçada da Helena. Ela fez alguma coisa. Com os dedos trêmulos, ele discou meu número, mas após várias tentativas, a única resposta era a gravação automática. O número chamado não existe mais. Droga! Ela cancelou a linha. Ele praguejou, andando de um lado para o outro. Calma, Lucas. O cartão daquela mulher não devia ter limite nenhum. Paga com o cartão da empresa. Ora, sugeriu Jéssica. A ideia fez Lucas parar. Ele pegou a carteira e tirou o cartão corporativo dourado. É isso, foi um erro depender do dinheiro dela. Eu tenho o dinheiro da empresa. Não preciso da esmola daquela mulher para salvar minha mãe. Ele ligou imediatamente para o financeiro do hospital e ditou o número do novo cartão. Podem cobrar tudo neste aqui. Podem cobrar os atrasados, tudo de uma vez. Ele olhou para Jéssica triunfante. Viu? Isso é poder de verdade.
não é como as economias de centavos daquela lá. Mas a resposta do funcionário do hospital foi um balde de água fria. Senhor Sato, lamento informar, mas este cartão também não foi autorizado. O sistema acusa a conta bloqueada. Bloqueada? A conta da empresa? Um suor frio escorreu pelas costas de Lucas. Sim. E além disso, acabamos de receber uma ligação do seu gerente do banco. Ele informou que o contrato de financiamento da sua empresa entrou em fase de quitação imediata e integral a partir de hoje. Por isso, todas as contas relacionadas foram temporariamente congeladas. Isso é impossível. Quitação integral? O prazo de pagamento ainda está longe. O grito de Lucas ecoou pela luxuosa sala de estar. Ele não conseguia entender. Por que a conta da sua empresa estava bloqueada? Porque o banco, de repente, havia virado as costas para ele? Ele ainda não sabia que o acionista majoritário de sua empresa era o fundo de investimentos presidido por meu pai e que todos os grandes contratos que ele pensava ter conquistado por mérito próprio eram, na verdade, favores de empresas ligadas à minha família. No momento em que eu disse acabou, todas essas conexões foram cortadas. Lucas, o que está acontecendo? A nossa vida. Nós estamos bem? Não estamos? O rosto de Jéssica começou a se contorcer de preocupação. Cala a boca! Fica quieta! É só um mal-entendido. É um plano daquela mulher, uma vingancinha idiota. Ele gritou, pegando o celular novamente. Naquele instante, a campainha da mansão tocou furiosamente. No monitor, a imagem de homens de terno que ele não conhecia. Senhor Lucas Sato, somos da administração da Andrade Associados. Estamos aqui para uma notificação urgente a respeito da propriedade deste terreno imóvel. Por favor, abra a porta. Propriedade do terreno? A taça de champanhe escorregou da mão de Jéssica e se estilhaçou no piso de mármore. O som foi o sinal do início do colapso de seu futuro brilhante. O que vocês querem? Vou chamar a polícia por invasão de propriedade. Lucas gritou, com o rosto vermelho de raiva, para os homens parados na porta. O homem à frente, de óculos e olhar frio, entregou-lhe uma pasta com documentos. Com licença, sou o Dr. Andrade, do escritório de advocacia Andrade Associados. Estou aqui hoje como representante legal da senhora Helena Fontes para notificá-lo sobre a desocupação deste imóvel e terreno. Representante da Helena, aquela, ela contratou um advogado? Lucas arrancou os documentos da mão do homem, furioso. O que uma mulher burra e sem iniciativa, como ela acha que pode fazer? Deve estar desesperada para arrancar algum dinheiro de pensão de mim, mas é inútil. Ela era só uma dona de casa, nunca ganhou um centavo. Essa casa foi construída com o meu suor, com o meu dinheiro. Atrás de Lucas, Jéssica também se manifestou, vitoriosa. É isso mesmo. A senhora, quer dizer, a ex-senhora. Que situação patética. Como não consegue nada sozinha, precisa contratar gente para fazer o trabalho sujo. Mas esta casa é o símbolo do sucesso do Lucas. Uma parasita como ela não tem o direito de dar um pio. As palavras de Jéssica deram mais força a Lucas, ouviu? A Jéssica tem razão. Ah, Helena nunca me apoiou, só me atrasou. Mal sabia cuidar da casa, a família dela é um bando de falidos. E ela não tem nem diploma. Mantê-la por perto foi um ato de caridade da minha parte. Ela assinou o divórcio por livre e espontânea vontade. Então, mandar um advogado aqui agora é golpe baixo. Da boca de Lucas saíam insultos em série contra mim. Inútil, parasita, burra. Ele parecia ter esquecido ou talvez preferisse apagar da memória para proteger seu ego de todas as vezes que o salvei, de todas as crises em sua empresa que eu ajudei a resolver nos últimos 10 anos. O Dr. Andrade, no entanto, não se abalou. Com uma calma glacial, ele continuou. Entendo. O senhor parece convencido de que este imóvel é de sua propriedade. No entanto, peço que observe a página 3 destes documentos. O terreno sobre o qual a casa foi construída está sob um contrato de arrendamento de longo prazo com a imobiliária Fontes,
de propriedade do pai da senhora Helena. Além disso, 70% dos custos da construção foram cobertos pelo patrimônio pessoal da senhora Helena. E o contrato de construção possui uma cláusula específica que determina que, em caso de divórcio ou violação contratual grave, a propriedade do imóvel reverte integralmente para a senhora Helena. Cláusula específica. As mãos de Lucas começaram a tremer. Eu nunca soube disso. Foi ela que cuidou de toda a papelada. Exatamente. O senhor alegou que estava muito ocupado e disse: cuide de tudo, você entregando a ela uma procuração. A senhora Helena, agindo dentro da legalidade, incluiu esta cláusula. E, claro, a procuração tem a sua assinatura e o seu selo de firma reconhecida. Uma memória de anos atrás deve ter vindo à mente de Lucas. Durante a construção da casa, ele usou a desculpa do trabalho para me deixar responsável por toda a burocracia. Faça como você quiser. O dinheiro é meu. Mesmo, ele disse, assinando os papéis sem sequer ler. Mal sabia ele que as palavras faça como você quiser eram a armadilha que selaria sua própria ruína. Isso é fraude. Ela me enganou. A filha de uma família falida não teria tanto dinheiro? Lucas ainda tentava se agarrar à sua versão da realidade, me insultando. Mas as palavras seguintes do advogado acabaram com ele. Falida? Senhor Sato, o senhor realmente não sabia? O sobrenome de solteira da sua ex-esposa é Fontes, da família Fontes, proprietária de metade das terras desta região e com influência sobre várias empresas de capital aberto na bolsa. Silêncio. A boca de Jéssica se abria e fechava como um peixe fora d'água. Lucas ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma. Fontes. Fontes não pode ser. O grupo Fontes? Exatamente. A senhora Helena é a única herdeira da família Fontes. O fato de ela ter sustentado sua vida até hoje foi um ato de amor e, no final, de misericórdia. O Senhor não abandonou apenas uma esposa. O Senhor destruiu o único pilar que sustentava sua vida. O Dr. Andrade olhou para o relógio. Bem, a notificação está feita. Por ordem da senhora Helena, a segurança e as fechaduras desta casa serão trocadas hoje às 18. Os senhores têm até esse horário para retirar seus pertences pessoais. Caso se recusem, iniciaremos o processo de despejo forçado com acompanhamento policial. Espere aí, é muito em cima da hora. Eu não tenho para onde ir, o dinheiro do hospital da minha mãe. Lucas gaguejou. Isso, o que vai acontecer com a minha mãe? A resposta do advogado foi impiedosa. Quanto à senhora Clara, a senhora Helena já garantiu sua transferência para uma instituição de ponta e cobriu os custos imediatos do tratamento, como um gesto de consideração pessoal. No entanto, a condição para isso é que ela corte todo e qualquer contato com o senhor. O quê? Ela quer me separar da minha mãe? Não. Foi a própria senhora Clara que se recusou a vê-lo. Ela disse, chorando, que não se lembra de ter criado um filho como você. Lucas caiu de joelhos, sem forças. O homem que até momentos atrás me chamava de estorvo não existia mais. Não pode ser verdade. O que eu vou fazer agora? Ao lado, Jéssica, agarrada à sua bolsa de grife, se afastou alguns passos de Lucas. Seu olhar frio já não o via como um empresário de sucesso, mas como um homem falido e sem valor. Mas o inferno de Lucas estava apenas começando. Seu smartphone começou a tocar loucamente de novo. Desta vez, era o vice-presidente de sua empresa. Lucas, pelo amor de Deus, os clientes estão cancelando os contratos um atrás do outro. E não é só isso. O nosso principal banco executou a dívida e quer o pagamento integral agora. Lucas, você está me ouvindo? Lucas nem conseguia levar o celular ao ouvido. Ele apenas olhava, atordoado, para o aparelho caído no chão, enquanto o mundo que ele construiu desmoronava ao seu redor. Vamos voltar uma semana no tempo antes de eu assinar os papéis do divórcio. Naquela época eu estava no fundo do poço. Lucas já trazia Jéssica
para nossa casa abertamente e eu não tinha mais espaço ali. Helena, até quando você vai ficar se arrastando por esta casa? Certa noite, ele jogou um documento na minha frente enquanto eu estava sentada na sala. Era um acordo de divórcio com termos absurdos, sem divisão de bens, sem pensão, e eu deveria sair de casa apenas com a roupa do corpo. Esta é a minha última oferta. É um ato de caridade. Assine. Li o documento com as mãos trêmulas. Era tão injusto que fiquei sem palavras. Eu havia dedicado 10 anos da minha vida àquele homem. Enfrentei tratamentos de fertilidade, me esforcei para ajudá-lo em sua carreira e cuidei sozinha de sua mãe doente. E agora ele queria descartar tudo isso com uma única folha de papel. Lucas, isso é cruel demais. O tratamento da sua mãe só foi possível porque eu comecei a dizer, mas Jéssica, sentada ao lado dele, me interrompeu. Ela brincava com uma xícara de chá que eu adorava, rindo com desdém. Nossa, senhora, que drama. Cuidar de doente qualquer um faz. É trabalho de empregada, só isso. Tentar usar isso para se fazer de vítima é tão mesquinho. E o sucesso do Lucas é mérito dele. Você acha que as vendas da empresa aumentaram porque você ficava limpando a casa? Se enxerga, mulher. Lucas aproveitou para me atacar também com um olhar gélido. A Jéssica tem razão. Você só viveu no luxo com o dinheiro que eu ganhei. Aliás, sua família tá na pior, não é? Seu pai nunca te ajuda em nada. Pelo contrário, você que fica mandando dinheiro para eles, não é? Usando o meu dinheiro para sustentar seus parentes. Isso é roubo. Eu poderia te processar por apropriação indébita. Eu nunca fiz isso. Pelo contrário, usei minhas economias. Cala a boca. Não quero ouvir suas desculpas. Não vou gastar mais um centavo com uma mulher inútil como você. Assine logo ou eu vou ligar para os seus pais e inventar que a filhinha deles estava me traindo. Numa cidadezinha do interior, como a deles, um boato desses acaba com a vida de qualquer um. Lucas chegou ao ponto de usar meus pais, as pessoas que eu mais amo, para me ameaçar. Ele sabia que minha família era tradicional, mas nunca imaginou que fôssemos uma das famílias mais ricas do país. Meu estilo de vida simples e discreto o levou a criar uma convicção distorcida, a de que a família de Helena era apenas um nome antigo, nobres falidos sem dinheiro. Tudo bem, mas e a cirurgia da sua mãe? Na semana que vem precisamos pagar um depósito altíssimo ou o tratamento será interrompido. Mesmo quando apelei para isso, Lucas apenas riu. Isso aí era só um favorzinho que você conseguiu com algum contato da sua família. De agora em diante, eu mesmo vou transferi-la para um hospital muito melhor. Minha mãe não ia gostar de receber seu dinheiro sujo de qualquer jeito. Naquele momento, Jéssica, de propósito, derrubou o vaso de orquídeas que eu cultivava com tanto carinho. O som agudo do vaso se quebrando ecoou, e as flores lindas se espalharam pelo chão. Ops! Escorregou da minha mão. Mas essa flor é igual a você, sem graça e ultrapassada. Esta casa combina mais com rosas, vibrantes e caras. Eu olhei em silêncio para a terra e os cacos espalhados. A raiva e a humilhação eram tantas que fechei os punhos com força, até as unhas marcarem a palma da minha mão. Mas reagir com emoção não adiantaria nada com aqueles dois arrogantes. Decidi permanecer em silêncio. Era a melhor maneira de fazer Luz acreditar que eu era uma vítima fraca e indefesa. Eu darei minha resposta até amanhã, disse, com uma voz quase inaudível. Lucas se levantou, satisfeito. Finalmente entendeu seu lugar, não é? Uma mulher como você não sobrevive sem um homem para bancá-la. Agora vá procurar um Zé, ninguém, que combine mais com você. Vamos, Jéssica. Enquanto os dois desapareciam rindo em direção ao quarto, eu fiquei sozinha na sala de estar gelada. As lágrimas que escorriam pelo meu rosto não eram de tristeza, mas de uma raiva profunda e sombria. Juntei os restos da minha orquídea e tirei um gravador de voz do bolso. A conversa inteira estava gravada. Quem vai se arrepender são vocês. Abracei o vaso quebrado e sussurrei na escuridão. Lucas não sabia que o grande projeto que ele acreditava ter conquistado por mérito próprio seria cancelado no dia seguinte, com uma única ligação do meu pai.
E Jéssica não imaginava que a vida de luxo com que sonhava se transformaria, com uma única assinatura minha, numa vida de dívidas e desespero. Eu jamais esqueceria as humilhações que sofri. A partir daquele momento, eu deixei de ser esposa e me tornei a executora da ruína deles. Eles ainda não tinham a menor ideia do quão terrível pode ser a vingança de um rato encurralado. Naquela noite em que fui expulsa, saí de casa apenas com uma mala de mão, caminhando silenciosamente pelas ruas. Enquanto Lucas e Jéssica celebravam sua vitória na mansão, eu me sentei no banco de um parque próximo, olhando para o céu estrelado. Finalmente acabou. O que saiu da minha boca não foi um lamento, mas um profundo suspiro de alívio. A verdade é que eu tinha um segredo que nunca revelei a eles. Não era apenas o fato de minha família ser rica. A empresa de investimentos que Lucas tanto admirava e sonhava em um dia ter como parceira, a Fontes Capital, era, na verdade, comandada por mim. Eu tomava as decisões estratégicas mais importantes. Desde criança, meu pai me educou para sucedê-lo. Após a faculdade, trabalhei na empresa dele anonimamente. Foi nessa época que conheci Lucas, um vendedor iniciante e cheio de sonhos. Ele era um pouco desajeitado, mas o brilho em seus olhos quando falava de seus planos me cativou. Eu vou fundar minha própria agência e torná-la a maior do Brasil, ele dizia. Com essa paixão, pela primeira vez, eu senti o desejo genuíno de apoiar alguém. Quando nos casamos, escolhi sair dos holofotes e me dedicar ao lar. Mas em segredo, continuei atuando como conselheira especial da empresa do meu pai, gerenciando grandes investimentos do meu computador em casa. Quando a agência Lucas estava à beira da falência, fui eu quem, como uma investidora anônima, injetei milhões para salvá-la. Lucas, parabéns pelo novo grande contrato, eu dizia, enquanto preparava o jantar. Ele, com o ego inflado, respondia: Ah, finalmente o mercado me reconheceu. Os investidores viram meu plano de negócios e não tiveram como recusar. É um mundo que você não entende, Helena. Chama-se competência. Eu ouvia tudo em silêncio. O plano de negócios que ele tanto elogiava havia sido secretamente revisado e aperfeiçoado por mim durante a noite, enquanto ele dormia. Eu ajustava as projeções financeiras e fortalecia os argumentos. Ele nunca percebeu, acreditando ser fruto de seu próprio talento. Eu o amava, então achava que estava tudo bem. Acreditava que a felicidade dele era minha. No entanto, à medida que o sucesso aumentava, o comportamento dele se tornava cada vez mais deturpado. Eu não preciso dos conselhos de uma mulher que nunca trabalhou de verdade. A mulher ao meu lado precisa ser inteligente, uma executiva de sucesso. A ironia era que a mulher ideal que ele tanto almejava era exatamente eu. Sem saber disso, ele se encantou por uma farsa, uma mulher como Jéssica, que apenas vestia uma máscara de inteligência. O que eu jamais perdoaria, no entanto, foi o tratamento que ele deu à dona Clara. Enquanto Lucas a ignorava, focado no trabalho, ela me tratava como uma filha. Helena, minha querida, aquele menino está passando dos limites. Me perdoe por ele, ela dizia. Segurando minha mão na cama do hospital, com lágrimas nos olhos, para mantê-la viva, eu pagava, do meu próprio bolso, por um tratamento experimental importado, que custava milhões. Fazia isso através de uma doação direta da minha fundação pessoal para a farmacêutica. Lucas acreditava que o hospital estava dando um desconto por causa de sua influência. Meus contatos devem ter chegado ao diretor do hospital. Ser famoso tem suas vantagens. Cada vez que ouvia sua risada, eu sentia o gelo do meu amor por ele se quebrando um pouco mais. E então, uma semana atrás, eu tomei minha decisão. Liguei para meu pai, contei toda a verdade e pedi sua ajuda. Helena, finalmente, ele disse, chega de desperdiçar o patrimônio e a paixão da família Fontes com um homem desses. As palavras dele me deram a força que eu precisava. Secretamente, iniciei o processo para retirar todo o investimento da empresa de Lucas, revisei os contratos imobiliários e contratei o melhor advogado.
Os papéis do divórcio que Lucas jogou na minha cara como se fossem um favor eram para mim o sinal da minha libertação. Usei os termos abusivos que ele propôs contra ele mesmo, preparando o cenário legal perfeito para sua queda. No banco do parque, verifiquei as notificações no meu smartphone. Da Fontes Capital. Retirada de investimento da empresa do Sr. Lucas Sato concluída devido a violações de compliance. Este e-mail selou a falência de sua empresa. O bloqueio do financiamento bancário foi a consequência natural. A garantia do empréstimo era o meu crédito, lastreado pela minha família. E agora, Lucas? Quando você vai perceber que a mulher inútil que você desprezou era quem controlava cada aspecto da sua vida, levantei-me e comecei a caminhar pela noite. Meu destino não era um apartamento apertado, mas a mansão da minha família, meu verdadeiro lar. Lucas, você me disse que uma mulher como eu não sobrevive sem depender de alguém. Mas quem de fato era o parasita? Amanhã a resposta será cruelmente óbvia. Rasguei a única foto que ainda guardava. Uma foto do nosso casamento onde sorríamos felizes. Não me restava uma única lágrima para derramar por aquele homem. O preço por me humilhar e me pisotear seria pago com a própria pele. Na mansão, a atmosfera de celebração de poucas horas antes havia se transformado em um silêncio pesado, dominado pelo desespero e pela raiva. Lucas estava sentado no chão, olhando para o celular que não parava de tocar, as mãos trêmulas. Clientes, bancos, diretores da empresa. Todos exigiam uma explicação. Lucas, aquela história é verdade? Jéssica perguntou de um canto da sala, com uma voz fria e baixa. Ela estava enfiando apressadamente relógios de luxo e joias do closet em suas bolsas de grife. Esta casa não é sua e a empresa está falindo. O que está acontecendo? Lucas olhou para ela, com os olhos vidrados. Eu não sei, é algum engano. A Helena, ela não pode ter tanto poder assim. Ela era só uma mulher, sem graça, uma dona de casa. Sem graça? Jéssica riu com escárnio, fechando o zíper da bolsa. Aqueles contratos que você se gabava de ter conseguido por talento. Foram todos arranjados pela família dela, não foram? Você nunca teve talento nenhum. Você era só um palhaço patético que confundiu o poder da família Fontes com sua própria competência. O que você disse? Sua. Lucas tentou se levantar, mas as pernas fraquejaram e ele caiu novamente. Eu não tenho interesse em homens sem dinheiro. Se esta casa vai ser tomada, não tenho mais nada para fazer aqui. Adeus, Lucas. Foi um sonho bom enquanto durou. Jéssica, não vá. Você disse que acreditava em mim. O grito desesperado de Lucas foi ignorado. Jéssica caminhou até a porta da frente sem olhar para trás. Mas, ao abrir a porta, ela se deparou com vários policiais. O quê? Eu não fiz nada, ela gritou. Lucas, assustado, correu até a entrada. Um dos policiais falou com uma voz firme e impassível. Senhor Lucas Sato e senhora. Jéssica, temos um mandado de busca e apreensão por suspeita de desvio de verbas e apropriação indébita em grande escala relacionados à sua empresa. Por favor, nos acompanhe. Apropriação indébita? O rosto de Lucas ficou ainda mais pálido. Impossível. Eu não. Senhor Sato, recebemos uma denúncia interna da senhora Helena Fontes com provas de que o senhor usava fundos da empresa para comprar artigos de luxo para a senhora Jéssica. O auditor fiscal enviado pelo Grupo Fontes para a sua empresa vinha coletando esses dados há anos. Lucas desabou. Helena não era apenas uma dona de casa passiva, sem que ele soubesse. Ela estava acumulando provas de suas fraudes, esperando pacientemente o momento certo para o golpe final. Aquela. As palavras que saíram da boca de Lucas não eram de raiva, mas de um medo profundo e avassalador. Naquele momento, o celular vibrou novamente. Na tela, o nome é Hospital Albert Einstein. Desviando dos policiais, Lucas atendeu com os dedos trêmulos. Alô? É o senhor Lucas Sato? Finalmente conseguimos contato. A voz da enfermeira era mais urgente do que nunca.
O estado da sua mãe piorou subitamente. Após a suspensão dos pagamentos pela senhora Helena, fomos obrigados, por regulamento, a desligar o equipamento de suporte avançado e substituí-lo por um aparelho padrão. O coração da sua mãe só se mantinha estável com aqueles medicamentos, máquinas de última geração. Se continuar assim, ela não passará desta noite. Minha mãe vai morrer? Precisamos de um depósito de 3 milhões de reais. Em dinheiro imediatamente. Assim que o pagamento for confirmado, retomaremos o tratamento. Senhor Sato, por favor, se apresse. É a vida da sua mãe que está em jogo. 3 milhões. Eu não tenho como conseguir esse dinheiro agora. Lucas olhou ao redor. Os policiais vasculhando sua casa, Jéssica tendo suas bolsas de grife confiscadas e todas as suas contas bloqueadas. O dinheiro que ele antes esbanjava agora não existia. Helena! A Helena tem esse dinheiro! Para ela, 3 milhões não é nada. Lucas, como um louco, ignorou os policiais e começou a me ligar freneticamente. 1, 2, 3 vezes, sem sucesso. Ele socou o chão, gritando como um animal ferido. Helena, por favor, atende! Eu estava errado. Eu faço qualquer coisa, mas salva minha mãe. Mas seus gritos não me alcançaram. Lucas continuou discando, de novo e de novo, 50, 60, 70 vezes. O histórico de chamadas do celular dele se tingia de vermelho. Cada chamada perdida era uma contagem regressiva para seu arrependimento e desespero. Naquele mesmo momento eu estava no carro do meu pai, de olhos fechados. As luzes da cidade passavam pela janela, refletindo em meu coração frio. Helena, tá tudo bem? Seu celular não para de tocar. Meu pai perguntou, preocupado. Está tudo bem, papai. Esse som não me pertence mais. Peguei o celular e coloquei no modo silencioso. Na tela, o contador já mostrava 99 chamadas perdidas. Era um número apenas um pouco menor que a quantidade de insultos que ele me dirigiu. Lucas, foi você quem disse. Minha mãe não ia gostar de receber seu dinheiro sujo. Então eu apenas realizei o seu desejo. Salve sua mãe com suas próprias forças. Esse não é o seu grande orgulho? Com um sorriso gélido, guardei o celular no fundo da bolsa. A escuridão da noite engolia tudo. Os gritos de Lucas, o desespero de Jéssica e o último resquício de sentimento que eu ainda poderia ter por ele. Mas a história ainda não havia acabado. No fundo do poço, Lucas estava prestes a descobrir uma verdade ainda mais chocante. Ao amanhecer, enquanto o céu de São Paulo começava a clarear, Lucas estava encolhido em uma cadeira na sala de espera do hospital, olhando para a tela do celular com as mãos trêmulas. O histórico de chamadas estava completamente preenchido com o nome Helena. As 99 tentativas foram em vão e ele não tinha mais forças para tentar a 100ª. Como tudo chegou a este ponto? Ele murmurou para si mesmo. Há poucos dias, ele era um empresário de sucesso, celebrando um futuro brilhante, com uma nova mulher em uma casa luxuosa. Agora estava sem casa, sua empresa era alvo de uma investigação. E sua amada mãe estava entre a vida e a morte. E, acima de tudo, a esposa que ele descartou como inútil era quem detinha o poder sobre sua vida e sua morte. Essa realidade o cortava como uma faca afiada. Naquele momento, as portas automáticas da sala de espera se abriram e um senhor idoso entrou. Vestindo um terno de 3 peças impecavelmente cortado e com uma postura ereta, o homem exalava uma autoridade que destoava completamente do ambiente hospitalar. Lucas o reconheceu. Já havia visto aquele rosto na capa de revistas de negócios e em eventos da alta sociedade. O senhor é o Dr. Otávio Fontes, o presidente do Grupo Fontes. Lucas se levantou instintivamente. Era o homem que ele tanto tentou em vão se aproximar usando todos os seus contatos. Por que uma figura como aquela estava ali? A mente de Lucas entrou em parafuso. Dr. Otávio parou na frente dele e o encarou com um olhar frio como gelo. Você é Lucas Sato, né? A voz grave e ressonante fez um arrepio percorrer a espinha de Lucas. Sim, senhor. É uma honra conhecê-lo.
Eu sou o presidente da... Dispenso as apresentações. Fiquei sabendo que você andou humilhando bastante a minha filha. O quê? Lucas não acreditou no que ouviu. Sua filha? A filha do homem mais poderoso do país. Onde? Helena. A palavra saiu rouca da boca de Lucas. A Helena é sua filha? Doutor Otávio deu um sorriso curto e seco. Helena é minha única filha. Eu permiti que ela se casasse com você e ocultasse sua identidade, porque ela insistiu que queria apoiar o homem que amava. Um homem superficial como você jamais entenderia os contatos que ela moveu e o dinheiro que ela investiu em você. Tudo nos bastidores. Lucas caiu de volta na cadeira, como se suas pernas tivessem sido cortadas. Os 10 anos com Helena passaram como um filme em sua mente. A postura elegante que ela às vezes exibia, a maneira como ela sempre dava os conselhos certos quando ele tinha problemas no trabalho, a forma como ele gritava que uma mulher sem graça, como você entende disso, e o silêncio triste dela. Ele percebeu naquele instante que tudo aquilo era a misericórdia de alguém muito superior a ele. O arrependimento o atingiu com a força de uma náusea. Doutor Fontes, por favor, me deixe falar com a Helena. Lucas se ajoelhou e tentou se agarrar aos sapatos do meu pai. Minha mãe está morrendo! A Helena, a família Fontes, vocês podem conseguir o melhor tratamento. Eu não me importo com o que aconteça comigo, mas salvem a minha mãe. Eu peço perdão. Peço quantas vezes forem necessárias. Mas Dr. Otávio afastou sua mão com frieza. É tarde demais. Tarde demais. No momento em que você humilhou Helena, no momento em que a expulsou, junto com aquela mulher vulgar, você mesmo cortou todos os laços com a família Fontes. E saiba que foi a sua própria arrogância que tirou a vida da mãe que você diz tanto amar. Não, a Helena é boa. Ela me amava no passado. O amor não é eterno. Você sabe o que ela me disse ontem? Dr. Otávio falou, impiedoso. Ela disse, papai, já chega. Tire tudo dele. Deixe que ele aprenda na própria pele o peso do que perdeu. Essas palavras destruíram a última esperança de Lucas. Helena não tinha a menor intenção de perdoá-lo. O lar feliz que ela construiu, a vida da mãe dele, tudo foi destruído pela ganância egoísta de Lucas. Ah, e mais uma coisa, disse Dr. Otávio, antes de sair, jogando o envelope para Lucas. Sua amante, Jéssica, não é? A família Fontes fez uma investigação completa sobre ela. Aí dentro está o verdadeiro motivo pelo qual ela se aproximou de você. É bom ler antes que a polícia te leve. Dr. Otávio se foi sem olhar para trás. Lucas, com as mãos trêmulas, abriu o envelope. Dentro, havia provas de que Jéssica estava envolvida em múltiplos casos de estelionato. E pior, que ela havia recebido uma grande quantia de dinheiro da empresa rival de Lucas para seduzi-lo e levá-lo à ruína numa clássica armadilha. Ah, Jéssica! Ela também estava só me usando? Lucas olhou para o teto da sala de espera. Ele havia descartado o amor verdadeiro de Helena, um diamante, para se agarrar a um pedaço de vidro, a farsa de Jéssica. O resultado foi estúpido, trágico. Naquele momento, o som agudo de um alarme de emergência veio da UTI. Senhor Sato, Senhor Lucas Sato, uma enfermeira correu em sua direção, com um rosto pálido de desespero. A sua mãe teve uma parada cardíaca, venha rápido. Lucas se levantou, cambaleando. Seus passos eram pesados, sua visão turva pelas lágrimas. As 99 chamadas perdidas ecoavam em sua mente como uma maldição. Helena, mamãe vai morrer. Me ajuda. Só uma vez. As palavras que ele cuspiu em Helena no corredor do hospital, uma mulher sem graça como você já deu, o que tinha que dar. Agora era uma corrente em seu próprio pescoço, arrastando-o para o fundo do inferno. No corredor escuro e gelado que levava ao necrotério do hospital, Lucas caminhava como um fantasma, apoiando-se nas paredes. O coração de Dona Clara havia parado. Os médicos conseguiram reanimá-la, mas o dano cerebral era incalculável. Ela tem apenas mais algumas horas. Qualquer sobrevida a partir daqui
exigiria equipamentos especiais e medicamentos caríssimos. As palavras do médico soavam como uma sentença de morte. Dinheiro. Com dinheiro, minha mãe poderia ser salva. Lucas, desesperado, mexia no celular, mas todas as suas contas estavam zeradas. A conta da empresa congelada, suas contas pessoais bloqueadas. O empresário, que um dia movimentou milhões, não tinha mais um centavo. Helena, por favor, só mais uma vez, atende o telefone. Com a mão trêmula, após 99 tentativas, ele apertou o botão para a 100ª chamada, mas a resposta foi a mesma. A voz mecânica informando que o número estava fora de área. Droga, por quê? Eu dei tudo para ela. Por que ela tá fazendo isso? Comigo? Lucas gritou no corredor, socando a parede. A memória distorcida de que ele deu tudo a ela. Ele ainda não conseguia aceitar que o castigo que recebia era consequência de seus próprios atos. Naquele momento, o celular tocou com um número desconhecido. Na esperança de que fosse Helena, ele atendeu no mesmo instante. Helena, é você, não é? Por favor, minha mãe? Lucas Sato, aqui é o Ricardo, o vice-presidente. Se é que ainda posso chamar acima. A voz que ele ouviu era a de seu antigo braço direito, mas estava cheia de raiva. Ricardo, como está a empresa? O financiamento. Não me venha com essa. A empresa já era. As provas do dinheiro que você desviou para bancar aquela vagabunda da Jéssica vazaram na internet e, para completar, o escritório de advocacia do Grupo Fontes nos enviou uma cobrança de indenização por danos dos últimos 5 anos. O valor passa de 100 milhões de reais. 100 milhões. Eu não tenho como pagar isso. É claro que não. Por sua causa, todos os funcionários foram para a rua. Porque você expulsou a dona Helena, nós perdemos todo o nosso apoio. Era o poder da família Fontes que mantinha aquela gestão desastrosa de pé. Seu palhaço incompetente. Você está acabado. Vá para a cadeia, para o inferno. Faça o que quiser. A ligação caiu. Lucas ficou parado, atordoado. O sucesso de sua empresa, que ele acreditava ser fruto de seu talento, não passava de uma farsa mantida pelas conexões de Helena, e ele, com suas próprias mãos, havia destruído essa base. Palhaço incompetente. Lucas começou a rir, uma risada vazia e sinistra que ecoou pelo corredor, silencioso. Passos apressados se aproximaram. Eram os policiais que o cercaram. Lucas Sato, consideramos que há risco de fuga. O senhor está detido. E a minha cúmplice, a Jéssica? Ele perguntou, com os olhos vidrados. O policial respondeu friamente. Ela foi detida no aeroporto, tentando fugir do país. Com ela, encontramos vários quilos em joias e cheques ao portador, que, acreditamos, foram roubados do seu cofre particular. Ok. Segundo o depoimento dela, ela estava apenas transportando os bens a seu pedido e não sabia de nada. Ela tá jogando toda a culpa em você. Algo dentro de Lucas se quebrou. A mulher que ele amava, a mulher que ele acreditava ser a sucessora de Helena, não só não o amava, como foi a primeira a abandonar o navio que afundava, empurrando-o ainda mais para o fundo. Ha, ha, ha. Ela também me traiu. Lucas finalmente entendeu o quão tolo havia sido. Ele jogou fora um diamante verdadeiro para se agarrar a um pedaço de vidro brilhante. O preço foi tudo que ele tinha. E a minha mãe? O que eu faço com a minha mãe? Ele agarrou o braço de um policial, implorando. Eu preciso de 3 milhões agora. Não deixem o tratamento parar. Eu confesso tudo, mas salvem a minha mãe. Mas o policial balançou a cabeça. Senhor Sato, nós apenas cumprimos a lei. Os custos médicos são um assunto entre o senhor e sua ex-esposa. E pelo que vi, duvido muito que uma mulher que foi tratada como ela foi vá ajudá-lo agora. As palavras o atingiram em cheio. Ele se lembrou do rosto de Helena no momento em que assinou o divórcio, seus olhos frios e límpidos. Você não vai se arrepender? Ela havia lhe dado uma última chance, uma última porta para voltar atrás. E ele a chutou, rindo. Uá! Ele caiu de joelhos e chorou alto.
seus gritos, vindos do subsolo do hospital, não chegaram a lugar nenhum. Naquele mesmo momento, eu estava do lado de fora do quarto de Dona Clara. Lucas já havia sido levado pela polícia e não voltaria mais. Eu estava frente a frente com o diretor do hospital. Senhora Fontes, tem certeza? Prolongar a vida dela e continuar com este tratamento de ponta custará uma fortuna. Agora que seu vínculo com o Sr. Sá foi rompido, a senhora não tem nenhuma obrigação de arcar com isso. Olhei pela janela do quarto e vi Dona Clara dormindo. A mulher que, naquele dia, tentou me defender com lágrimas nos olhos quando Lucas me humilhou. Ele não é mais da minha família, mas ela. Ela foi a única mãe que eu tive. Peguei meu talão de cheques. Não informe Lucas Sato sobre isso, em hipótese alguma. Deixe que ele passe o resto da vida carregando a culpa de ter matado a própria mãe. Essa será minha verdadeira vingança. Sem hesitar, preenchi o cheque com o valor de 3 milhões de reais. Deixar Lucas no fundo do poço e ao mesmo tempo salvar aquilo que ele foi incapaz de salvar. Essa era a decisão mais fria e mais satisfatória de uma herdeira da família Fontes. O diretor fez uma reverência profunda e aceitou o cheque. Entendido. O tratamento da senhora Clara Sato continuará, com o mais alto padrão de cuidado. Na sala de interrogatório, cercado por paredes cinzas e frias, Lucas, algemado, olhava para as próprias mãos como uma casca vazia. Senhor policial, minha mãe, como ela está? Eu não tenho 3 milhões. Eu não tenho nem 3 reais. Alguém pode ajudar minha mãe? A voz de Lucas estava rouca, quase sumindo. O detetive sentado à sua frente colocou uma pasta grossa sobre a mesa e ajeitou os óculos. Senhor Sato, em vez de se preocupar com sua mãe, o senhor deveria começar a entender a gravidade dos seus atos. A equipe de auditoria do grupo Fontes investigou a contabilidade da sua empresa a fundo. Desvio de verba, sonegação fiscal, apropriação indébita. Com todas essas provas, o senhor ainda pretende negar? Eu não sabia de nada. A Jéssica cuidava de tudo. Ainda com essa história, o senhor sabe quem é a mulher que chama de Jéssica? O detetive mostrou a ele algumas fotos e um relatório. Nelas, Jéssica aparecia sorrindo, de braços dados com o maior rival de Lucas no mercado, o empresário Silveira. Silveira! O que a Jéssica estava fazendo com ele? Ela era uma informante infiltrada a mando dele. A empresa de Silveira estava incomodada com o seu crescimento rápido, impulsionado pelo Grupo Fontes. Então, ele a usou para seduzi-lo e destruir seu relacionamento com a dona Helena. Mas, da metade do dinheiro que ela tirou de você foi parar nas mãos dele. O mundo de Lucas desabou. A mulher do destino que ele acreditava ter encontrado, por quem ele estava disposto a arriscar tudo, o via não como um amante, mas como um brinquedo fácil de quebrar. Então, eu ter largado a Helena foi tudo parte do plano deles? Exatamente. O objetivo de Silveira era fazer com que você se divorciasse para cortar completamente o apoio do Grupo Fontes. Ele sabia que sem esse apoio, sua empresa quebraria em um dia. Senhor Sato, o senhor com as próprias mãos jogou fora o escudo mais forte que o protegia e bebeu, feliz, uma taça de veneno. Lucas ficou paralisado, esquecendo até de respirar. Helena, a esposa quieta, discreta, que sempre andava um passo atrás dele. Era por causa dela que ele estava no palco do sucesso. No momento em que ela se foi, o palco virou um pântano. Ele agarrou a própria cabeça, balançando-a freneticamente. Helena, o que foi que eu fiz? Senhor Sato, parece que o senhor ainda não entendeu nem metade da história. O detetive empurrou outro envelope para ele. Este é o contrato do investidor anônimo que salvou sua empresa da falência há 3 anos. O senhor achava que conseguiu o dinheiro porque sua apresentação foi brilhante. Mas sabe quem era esse investidor? Com as mãos trêmulas, Lucas olhou para o contrato antigo. Nele, uma assinatura com uma caligrafia familiar que ele nunca havia notado. Helena Fontes. E ao lado, o brasão da família Fontes. A Helena.
Foi ela quem salvou a minha empresa. Há 3 anos, sem que eu soubesse, e não é só isso. O tratamento da sua mãe, que o senhor se gabava de ter conseguido com desconto por causa dos seus contatos, foi a dona Helena quem negociou diretamente com a farmacêutica e cobriu toda a diferença com o patrimônio dela. Ela fez tudo isso sem que o senhor soubesse, para não ferir seu orgulho, para que o senhor continuasse acreditando que era um homem de sucesso por mérito próprio. Lucas começou a soluçar descontroladamente. A orquídea que ele chamou de decoração velha e que Jéssica quebrou naquele dia. O que Helena tentava proteger não era uma simples planta, mas a história dos 10 anos deles. E ele pisoteou tudo, rindo. Ela lhe deu inúmeras chances. Até o último segundo antes de assinar o divórcio, ela esperou que o senhor sinceramente mostrasse que precisava dela, mas o senhor colocou a vida dela e a da sua própria mãe na balança contra o seu ego. As palavras do detetive eram lâminas que perfuravam o coração de Lucas, antes de ir para a cadeia, só uma vez. Me deixem ver a Helena. Deixem eu pedir perdão. Eu me arrasto no chão se for preciso, mas me deixem pedir perdão. Ele tentou se agarrar ao detetive, chacoalhando as algemas, mas a resposta foi implacável, impossível. A senhora Helena Fontes já cortou legalmente todos os vínculos com o senhor. Ela já retomou seu nome de solteira e neste momento já deixou o país. Ela deixou um recado. O homem chamado Lucas Sato foi apagado da minha memória. A sombra dele jamais voltará a tocar a minha vida. Apagado? A visão de Lucas escureceu. As 99 chamadas perdidas não eram um registro de sua tentativa desesperada de trazê-la de volta, mas o atestado de derrota, a prova de que ele havia perdido para sempre o único tesouro de sua vida. Então, o detetive mostrou a ele um último recibo. Sobre sua mãe, o depósito de 3 milhões de reais foi pago integralmente. Quem pagou foi a senhora Helena Fontes. O quê? A Helena pagou? Então minha mãe vai ser salva? Um fio de esperança surgiu nos olhos de Lucas. Mas as palavras seguintes do detetive apagaram essa luz. A vida dela será salva. Sim. Mas a dona Helena também disse o seguinte: este pagamento é um presente de despedida para dona Clara. Não informem a Lucas Sato que a mãe dele sobreviveu, nem quem pagou a conta. O castigo ideal para ele é passar o resto da vida na prisão, remoendo a culpa de ter deixado a própria mãe morrer. O rosto de Lucas se contorceu em desespero. Viver o resto da vida acreditando que matou a própria mãe, que na verdade estava viva, era uma vingança mais cruel do que a própria morte. A vingança final de Helena. Demônio. Ela é um demônio. Lucas gritou, mas ninguém o ouviu. A porta fria da sala de interrogatório se fechou e Lucas foi deixado sozinho na escuridão. Quando a verdade apareceu, não havia mais nada, apenas o arrependimento congelado e uma solidão que jamais teria fim. No escuro, lamentando sua própria incompetência, Lucas chorou copiosamente. Enquanto isso, em outra sala de interrogatório, Jéssica, ou melhor, a mulher conhecida como Jéssica, estava em um frenesi, batendo na mesa e gritando: "Me soltem! Eu sou a vítima. Fui enganada por aquele homem, pelo Lucas." O rosto dela já não tinha o glamour de dias antes. A maquiagem estava borrada, os olhos esbugalhados. As roupas de grife e as joias que ela usava no aeroporto foram todas confiscadas como bens adquiridos ilegalmente. Senhora Jéssica, ou melhor, seu nome verdadeiro é Tânia Oliveira, não é? Uma detetive forreva um dossiê com uma voz fria. Sua ficha é uma mentira completa. Nunca se formou em universidade de renome. Nunca trabalhou em agência no exterior. Pelo contrário, está envolvida em 3 outros casos de estelionato e estava prestes a ter um mandado de prisão expedido. Sua aproximação com o senhor Sato foi um trabalho encomendado pelo rival dele, em troca de dinheiro. Chamar isso de vítima um pouco forçado, não acha? Tânia engoliu em seco e afundou na cadeira.
Como? Como vocês descobriram? Meu disfarce era perfeito. Não subestime a capacidade de investigação da família Fontes. A senhora Helena sabia quem você era desde o primeiro dia em que se aproximou de Lucas. Ela deixou você agir livremente para testar o caráter dele e para dar o golpe final no momento exato em que vocês dois se autodestruíssem. A Helena, aquela mulher sem graça. Mentira! Isso é mentira! Tânia se levantou, rindo histericamente. Ela não teria capacidade para isso? Vivia de cabeça baixa, olhando para as minhas roupas com inveja. Uma mulher vazia. Quem parece vazia aqui é a senhora. A detetive zombou. O que ela via não eram suas roupas, mas sua mediocridade. As roupas que a senhora Helena usava, que pareciam simples para você, eram todas peças exclusivas, feitas sob medida, pelas melhores casas de alta costura do mundo. Algo que uma mulher vulgar como você, que só se importa com logos de marcas, jamais entenderia o valor. É patético. Tânia ficou boquiaberta, em choque. As roupas de Helena, que ela desprezava como velhas e baratas, valiam mais do que tudo o que ela possuía. A humilhação a consumiu. A casa, a mansão. O que aconteceu com ela? Eu ainda tenho joias e dinheiro escondidos lá. A detetive jogou uma foto na mesa. A imagem mostrava a mansão sendo demolida por tratores, reduzida a uma montanha de entulho. O quê? O que é isso? Por ordem da senhora Helena, a demolição começou ontem. Nas palavras dela, uma casa que foi contaminada por gente tão baixa não pode permanecer nas terras da família Fontes nem por um segundo. O terreno será limpo e um centro de caridade do Grupo Fontes será construído no lugar. Todos os seus bens escondidos foram destruídos com os escombros ou confiscados. Não. Meu sonho, meu castelo. Tânia caiu de joelhos. O troféu que ela achava ter roubado de mim foi, literalmente, transformado em pó com o estalar de dedos de Helena. Enquanto isso, na cela, Lucas estava em um estado de confusão ainda maior. Meu advogado! Onde está meu advogado? Ele gritava, agarrado às grades. Finalmente, o antigo advogado de sua empresa apareceu, mas sem o sorriso de antes. Senhor Sato, lamento, mas não posso mais representá-lo. Meu escritório, a partir de hoje, faz parte do conglomerado do Grupo Fontes. Minha nova função é processar as cobranças que a senhora Helena Fontes tem contra o senhor. O quê? Até você me traiu. Traição? Que ofensa. Sou um profissional. Apenas sigo o capital maior e mais seguro. O senhor talvez não saiba, mas todas as despesas de representação que o senhor gastava, a senhora Helena cobria do próprio bolso para esconder seus desvios e proteger sua reputação. Lucas sentiu como se tivesse levado um soco. A Helena cobria meus gastos? Sim. Ela esperou até o fim que o senhor se arrependesse, que percebesse seus erros e voltasse para ela. Mas o que o senhor fez? Usou a mãe doente como refém, riu dela com sua amante e a expulsou de casa no meio da chuva, apenas com a roupa. Do corpo, o advogado o encarou friamente. O senhor não tem mais nenhum aliado. Com a família Fontes contra você, nenhum escritório de advocacia no Brasil irá defendê-lo. O senhor viverá o resto da vida sozinho, esmagado pelo peso da sua própria ingratidão. Lucas tremia da cabeça aos pés. Confusão, raiva, arrependimento e desespero. O silêncio de Helena não era amor, era uma armadilha silenciosa para arrastá-lo ao inferno. Não, ela tentou amá-lo até o fim. Foi ele quem transformou esse amor em veneno. Helena, por favor, me deixe falar com ela. Só uma palavra. É inútil, Sr. Sato. Ela disse que até mesmo ouvir sua voz é desagradável. Naquele momento, um grito agudo de mulher ecoou pelo corredor da prisão. Era Tânia, da sala de interrogatório ao lado. Eu te amaldiçoo, Helena Fontes. Eu te amaldiçoo até a morte. Ao ouvir aquela voz, Lucas tapou os ouvidos. A parceira que ele escolheu para sua nova vida era um monstro desprezível. A náusea o atingiu.
O que eu estava vendo, em que eu acreditei, sua consciência se afundou em um pântano escuro. A linha entre realidade e ficção desapareceu. A única certeza era que ele jamais voltaria para aquela vida calma e calorosa. Lucas bateu a testa no chão de concreto frio. Na noite em que deixou 99 chamadas perdidas, ele ainda achava que havia uma saída, mas a realidade era infinitamente mais cruel e o havia destruído por completo. Na manhã do segundo dia na prisão, Lucas foi informado de que tinha uma visita especial. Lucas Sato, um representante especial da família Fontes, está aqui. Vá pro palatório. Com um pingo de esperança, ele se levantou. Helena veio me ver. Com o rosto sujo e o cabelo desgrenhado, ele correu para a sala de visitas. Mas do outro lado do vidro blindado não estava Helena. Era Silveira, o jovem presidente da empresa rival que tanto o humilhou no passado. Silveira, o que você está fazendo aqui? Lucas rosnou com uma mistura de ódio e confusão. Silveira ajeitou as mangas de seu terno caro e sorriu com desdém. Nossa, Lucas, que estado deplorável. O jovem gênio dos negócios virou um criminoso comum? Seu desgraçado. Foi você quem usou a Jéssica para me enganar. Vou contar tudo. Polícia. Silveira deu de ombros. Enganar? Que ofensa. Eu apenas cumpri um pedido da senhora Helena Fontes. Um pedido? O quê? As mãos de Lucas congelaram. Lucas, você realmente sabe como sua empresa foi fundada? Silveira mostrou no tablet um antigo contrato social. 90% do capital inicial da sua empresa veio da Fontes Capital. E há uma cláusula que diz: o sócio-diretor Lucas Sato, caso haja contra os interesses do Grupo Fontes ou cometa um ato de grave má-fé, será imediatamente destituído de seu cargo e todos os seus ativos na empresa serão transferidos sem custo para a família Fontes. Eu nunca vi isso. A Helena, sim, você assinou. Na noite do aniversário de casamento de vocês, quando ela disse que era para um novo projeto, você, bêbado, disse que era um pacto de amor e assinou sem ler. A memória daquela noite o atingiu. E o maior segredo de todos, continuou Silveira. Todos os seus produtos de sucesso, as ideias geniais, as estratégias de marketing, você se gabava de ser seu talento. Mas os arquivos originais de todos esses projetos vieram do servidor pessoal da senhora Helena. Enquanto você dormia bêbado, era ela quem revisava seus planos e os transformava em algo brilhante. Se acordava de manhã, olhava o trabalho pronto e dizia: eu sou um gênio. Já imaginou a cara que ela fazia enquanto ouvia isso? Toda a força sumiu do corpo de Lucas. Sucesso, status, dinheiro, tudo que ele acreditava ter conquistado era na verdade uma isca dada a ele por Helena. Eu era só um fantoche? Exatamente. Você era o cão de estimação da família Fontes. Enquanto a Helena te amava, você tinha a melhor comida e a casinha mais luxuosa. Mas no momento em que você mordeu a mão que te alimentava, você foi descartado como um vira-lata doente. Aliás, fui eu quem infiltrou a Jéssica, a pedido da Helena. Ela queria testar o quão idiota você poderia ser. Se você tivesse resistido à tentação, o plano seria cancelado, mas você caiu direitinho. Lucas percebeu que sua estupidez era mais profunda que o oceano. Helena sabia de tudo desde o início. A identidade de Jéssica, a traição, os desvios. Ela apenas observou com calma e pena o momento em que ele abandonaria sua própria dignidade. A frase que ele disse a ela no hospital: uma mulher sem graça como você já deu, o que tinha que dar voltou para assombrá-lo. O inútil era ele. Sua vida acaba aqui, Lucas, disse Silveira se levantando. No chão frio da prisão, você terá o resto da vida para pensar no tamanho do que jogou fora. Helena, fale com a Helena. O grito de Lucas foi em vão. Silveira se foi. Na sala de visitas, apenas Lucas, tremendo, foi deixado para trás. O tic-tac do relógio, que antes soava como uma contagem regressiva para o sucesso, agora era a marcha fúnebre para o inferno. No chão frio da cela, Lucas estava encolhido.
O terno italiano caro estava amassado, o rosto confiante, agora magro e abatido. A voz do detetive ecoava em sua mente. O tratamento da sua mãe foi pago integralmente. Quem pagou foi a senhora Helena Fontes. Helena, você não me abandonou. Ele se agarrou a essa interpretação distorcida. Ela ainda me ama. Se não, não pagaria 3 milhões por um estranho. Essa esperança doentia era a única coisa que o mantinha de pé. Ele aguardava a próxima visita, certo de que Helena o perdoaria e o salvaria. Quando a porta da cela se abriu, ele ouviu: Lucas Sato visita. Um ex-funcionário seu. Um ex-funcionário? Ricardo? Ele se recompôs, certo de que traziam um recado de Helena. Mas, do outro lado do vidro, estava Ricardo, o funcionário mais velho que ele sempre considerou o mais incompetente e que tratava como lixo. Ricardo, o que você quer aqui? Veio rir da minha cara? Lucas tentou parecer forte. Não perca seu tempo. Eu saio daqui logo. O apoio da família Fontes voltou. Não tenho tempo pra gente como você. Ricardo olhou com uma calma que ele nunca havia demonstrado antes, misturada com pena. Senhor Sato, o senhor ainda não entendeu nada, não é? O que você disse? Respeite seu chefe. Chefe? O senhor não é mais meu chefe. Nem presidente daquela empresa, Ricardo. Mostrou-lhe um crachá. Nele, o logo da recém-fundada Fontes Creative e abaixo, do cargo presidente, o nome Ricardo Alves. Fontes Creative? Ricardo. Presidente? Lucas arregalou os olhos. Sim, a senhora Helena me fez a proposta. Disse que iria resgatar os talentos que estavam sendo desperdiçados pela sua gestão. Todos os funcionários competentes da sua antiga empresa vieram comigo. Nenhum parasita, claro. Parasita? Fui eu quem ergueu aquela empresa com as minhas próprias mãos. Ainda com essa história, disse Ricardo. Enquanto o senhor bebia e se divertia com a Jéssica, quem segurava os clientes e resolvia os problemas era a senhora Helena. Ela nos enviava conselhos anonimamente todos os dias, consertando todas as suas burradas. Nós a chamávamos de a Presidente Fantasma e a respeitávamos profundamente. Lucas ficou sem palavras. Eu vim aqui para entregar o ultimato final da senhora Helena. Ricardo tirou uma pilha de documentos da pasta. Este é o plano de pagamento da dívida de 50 milhões de reais que o senhor desviou da empresa. A senhora Helena pagou o tratamento da sua mãe, mas não vai arcar com os seus crimes. Depois que sair da prisão, o senhor carregará essa dívida pelo resto da vida. 50 milhões? Eu nunca vou conseguir pagar isso. Exato. Por isso, a senhora Helena arrumou um trabalho para o senhor. Um leve sorriso surgiu no rosto de Ricardo. Em um centro de processamento de resíduos do grupo, em uma área remota. Todo o seu salário será usado para pagar a dívida, incluindo os 3 milhões do tratamento da sua mãe, que ela adiantou. O dinheiro que ela pagou não foi um presente? Lucas gritou. Ricardo balançou a cabeça, com pena. Um presente? Para um homem como o senhor? A senhora Helena disse o seguinte: Lucas Sato vai aprender o valor da vida. Ele vai sentir na pele o quanto é preciso trabalhar duro para ganhar o dinheiro sujo que ele tanto desprezou. Vai aprender o peso de cada centavo. Lucas bateu a cabeça contra o vidro. Tudo havia se invertido. O funcionário que ele tratava como lixo era seu novo chefe, e o dinheiro que ele achava ser prova de amor era a corrente que o prenderia para sempre. Ah, Helena, por favor, me deixe ouvir sua voz, ele implorou, chorando. Em silêncio, Ricardo apertou o play em seu celular. A voz familiar, mas fria como gelo, de Helena preencheu o ar. Lucas Sato, estas são minhas últimas palavras para você. Você me chamou de estorvo, mas o verdadeiro peso morto era você. Os 10 anos que lhe dei foram apenas um sonho. De agora em diante, caminhe pelo seu próprio inferno com suas próprias forças. Adeus. E nunca mais pronuncie meu nome. Lucas desabou. Silêncio. Helena jamais apareceria na sua frente. Esse silêncio era o maior dos insultos, a vitória mais esmagadora. Adeus, senhor Sato, disse Ricardo, se levantando e saindo sem olhar para trás. Nós, com a senhora Helena, vamos construir um novo futuro.
O senhor ficará sozinho, preso no seu passado sombrio. Na sala de visita silenciosa, Lucas, sem ninguém para chamar seu nome, apenas olhava para a parede vazia, tremendo. As 99 chamadas não eram registro de sua luta para se salvar, mas a contagem de sentenças de morte que selaram seu destino. O número de vezes que a deusa chamada Helena o abandonou para sempre. Hahaha, perdi tudo, tudo. A risada seca de Lucas ecoou pela sala vazia. A casa nova, a nova amante, a carreira brilhante. Tudo não passou de um sonho fugaz que Helena lhe permitiu ter. Meses depois, no Fórum de São Paulo, um Lucas abatido, vestindo uniforme de presidiário, estava de pé no tribunal. A arrogância havia desaparecido. Homicídio culposo, apropriação indébita e inúmeros outros crimes. A imprensa lotava o plenário, mas os olhos desesperados de Lucas procuravam por uma única pessoa, o réu, de pé. Quando a porta se abriu, o ar no tribunal mudou. Na primeira fila, Lucas viu a figura que tanto procurava e prendeu a respiração. Não era a mulher simples e sem graça de antes. Vestida com seda da mais alta qualidade, exalando uma beleza e poder inquestionáveis, estava a legítima herdeira da família Fontes, Helena Fontes. Helena! Helena, você está aí! Lucas gritou, tentando se livrar dos guardas. Helena, me escuta, eu fui enganado, foi a Jéssica e o Silveira. Você sabe que o que tivemos por 10 anos foi real. Por favor, retire as acusações. Pela nossa mãe. Helena o olhou com a mesma indiferença com que se olha para uma pedra na rua. Ela se levantou lentamente e, com a permissão do juiz, foi até a tribuna. Senhor Lucas Sato, o senhor acabou de mencionar nossa mãe, não foi? A voz de Helena era cristalina e fria. Sim, isso, a mamãe precisa de mim. Foi você quem pagou o tratamento, não foi? Eu sou grato, muito grato. Um sorriso quase imperceptível e cruel surgiu nos lábios de Helena. Não se confunda. Eu não ajudei minha sogra por sua causa. E a mãe que o senhor tanto quer ver, na verdade, tá aqui hoje. O quê? A mamãe? Lucas ficou paralisado. Naquele momento, do fundo do tribunal, uma mulher em uma cadeira de rodas apareceu. Era Dona Clara, milagrosamente recuperada, com o rosto corado. Mãe! Mãe, que bom, você está viva! Lucas chorou, tentando correr até ela, mas a reação de Dona Clara o destruiu. Ela nem sequer olhou para ele. Em vez disso, segurou a mão de Helena. Helena, minha querida, já chega. Essa pessoa não é mais meu filho. O quê? Lucas parou. Mãe, o que você está dizendo? Sou eu, o Lucas! Lucas, você é o homem que, enquanto eu estava morrendo, se divertia com outra mulher e humilhava esta alma boa que é a Helena. Ela me contou tudo. Todas as palavras cruéis que você disse a ela. Eu tenho vergonha de ter te trazido ao mundo. As palavras dela doeram mais do que qualquer sentença. Mãe, não. Meritíssimo juiz. Hoje eu finalizei o processo para deserdar legalmente Lucas Sato. E ao mesmo tempo aceitei a senhora Helena Fontes como minha filha adotiva. O tribunal explodiu em murmúrios. Filha adotiva? A Helena. Virou filha da minha mãe? Exatamente, disse Helena calmamente. Lucas, o laço familiar que você desprezou e jogou fora, eu irei proteger e honrar da vida da sua mãe e do patrimônio da família Fontes. O Senhor está permanentemente excluído. Lucas caiu de joelhos. Até mesmo o amor de sua mãe, seu último refúgio, Helena, havia conquistado. Não, ele havia jogado fora, e Helena o resgatou e purificou. E sobre a mansão com a qual o Senhor era obcecado. Helena deu o golpe final. No terreno agora limpo, eu e meu novo parceiro decidimos construir uma biblioteca para as crianças da comunidade. O símbolo da sua ganância não existe. Novo parceiro, Lucas gaguejou. Ao lado de Helena, um homem se aproximou. Era Ricardo, o funcionário que ele desprezava. Agora, como presidente da nova empresa do Grupo Fontes, ele tinha uma postura imponente. Senhor Sato, disse Ricardo, o que o senhor jogou no lixo para nós era um tesouro. A empresa, a mãe, tudo.
Pelas próximas décadas que o senhor passará no inferno, assista da sua cela o quão felizes nós seremos. Lucas ficou vermelho de raiva. Cala a boca, Ricardo. Você é ao lado da Helena? Helena, não seja enganada! Ele só está interessado no seu dinheiro, como eu. Helena colocou a mão delicadamente no braço de Ricardo e abriu o sorriso mais radiante do dia. Um sorriso que ela nunca havia dado a Lucas, cheio de felicidade genuína. Lucas, o Ricardo, foi a pessoa que no dia em que você me abandonou, me encontrou tremendo na chuva e me protegeu, sem nem pensar em si mesmo. Ele me amou como pessoa muito antes de saber da fortuna da minha família. A alma dele é fundamentalmente diferente da sua. Lucas soltou um grito inarticulado e desabou no chão do tribunal. Humilhação, ciúme, desespero. O mundo do qual ele se achava o centro estava sendo reconstruído, mais belo e vibrante, sem ele. O contraste esmagou seu ego em mil pedaços. A sentença, bradou o juiz. O réu, Lucas Sato, está condenado a 15 anos de reclusão. 15 anos. Quando ele saísse, seria um homem velho. Sem dinheiro, sem família, sem casa, sem ter para onde voltar. Apenas a vida de olhar, do fundo do poço, para a mulher que ele descartou como estorvo brilhar no topo do país. Levem-no! Arrastado pelos guardas, Lucas gritou o nome de Helena até o fim, mas ela não se virou uma única vez. Apenas empurrou a cadeira de rodas de Dona Clara e, junto com Ricardo, caminhou em direção à luz. O som pesado da porta do tribunal se fechando foi o último contato de Lucas com aquele mundo. A vingança perfeita. O mal foi punido, a glória falsa, desfeita. Restou apenas a vitória silenciosa e calorosa daqueles que foram justos. Alguns anos se passaram desde aqueles dias turbulentos. No terreno onde Lucas e Jéssica um dia desfilaram sua arrogância. Agora se ergue um belo prédio branco, banhado pela luz do sol. É a Biblioteca Infantil Dona Clara Fontes, um lugar que construí para a comunidade. Mamãe, olhe. Tantas crianças hoje de novo, eu disse à mulher que sorria serenamente ao meu lado. É verdade. Quem diria que aquele lugar tão barulhento se tornaria um espaço tão acolhedor? Helena, minha filha, nunca poderei te agradecer o suficiente, disse Dona Clara segurando minha mão. Ela agora mora comigo em uma das propriedades da Fontes e nosso laço é mais forte do que o de mãe e filha de sangue. Após cortar os laços com Lucas, a saúde dela melhorou drasticamente. Acho que o veneno saiu do meu corpo, ela brinca. Livre da maldição que era seu filho, ela agora vive plenamente como voluntária na biblioteca, cercada de crianças. Um homem se aproximou apressado. Helena, Dona Clara, me desculpem. A reunião se estendeu. Era Ricardo. Agora um jovem líder no grupo Fontes, seu nome era conhecido no mercado. O rapaz que Lucas desprezava floresceu ao receber o ambiente e o reconhecimento corretos. Ricardo, não se preocupe. Como foi na empresa? Perguntei. Ele sorriu, um pouco tímido. Tudo ótimo. Os funcionários que vieram da antiga empresa estão mais felizes do que nunca. Todos dizem a mesma coisa. Trabalhar para a senhora Helena é a maior felicidade. Ricardo se tornou mais do que um parceiro de negócios. Era a pessoa mais importante da minha vida. Com ele, reaprendi o valor da honestidade. Estamos, lentamente, construindo nossa própria família. Que tal jantarmos fora hoje para comemorar a recuperação completa da mamãe? Sugeriu Ricardo e Dona Clara concordou. Feliz. Às vezes chegam até mim notícias sobre o destino daquelas pessoas. Lucas trabalha em condições brutais em um centro de processamento de resíduos em uma região remota. O dinheiro que ele um dia chamou de sujo, agora ele ganha coberto de suor e lama. Ele tem a obrigação de pagar a dívida astronômica que contraiu comigo, dentro e fora da prisão, pelo resto da vida. Tânia Oliveira foi condenada a uma longa pena, somando seus crimes anteriores. Quando sair, não terá ninguém à sua espera. A empresa de Silveira também faliu após uma ofensiva jurídica implacável do Grupo Fontes. Todos que tentaram me ferir foram destruídos por suas próprias ações. Uma vez, recebi uma carta de Lucas, enviada da prisão, com uma caligrafia trêmula. Ele escreveu: Helena, me perdoe, eu estava errado.
Me dê mais uma chance. Os dias que passei com você e com a mamãe naquela casa foram os mais felizes da minha vida. Li a carta e a joguei no triturador. Foi ele quem pisoteou a própria felicidade. Percebeu que se perdeu não é arrependimento, é apenas remorso inútil. Meu coração não guarda mais raiva nem tristeza por ele, apenas um vazio límpido. Ao entardecer da varanda da biblioteca, observei a cidade se tingir de laranja. Meu celular, agora, só recebe notificações de pessoas em quem confio. O som das 99, chamadas desesperadas, o ruído feio da obsessão que um dia me levou ao desespero não se ouve mais. No que está pensando, querida? Dona Clara colocou a mão em meu ombro, em como sou feliz, não pelo dinheiro ou pelo status, mas por ter pessoas em quem posso confiar de verdade ao meu lado. É verdade. A verdadeira riqueza está nas coisas que não podemos ver. E foi você quem me ensinou isso, Helena. Eu sorri e segurei a mão dela. Traição, humilhação, solidão. Depois de superar todas as provações, o que me esperava era um mundo muito mais calmo e acolhedor do que o jamais sonhei.